noite, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Pode Expor. E hoje eu trouxe aqui a minha mãe, que veio diretamente do Nordeste, hablar tudo neste podcast. Vem com a gente. Olá, você do YouTube, você do Spotify. Deixe seu like, siga, nos acompanhe, vai ter muita história babado por aqui. E hoje a gente tem babado, né? A gente tem babado? Eu tô aqui com a senhora, minha mãe. A gente tá rindo e tudo mais, mas é uma coisa até que eu já falei aqui antes. Eu até recebi crítica na época, porque... você tá falando, você deve não ter superado o ex, isso é coisa de mulher que não superou. Ai, não sei pra que falar de passado. E é isso, a gente precisa falar, porque é informação. A minha mãe passou por coisas muito piores do que eu passei, por exemplo. Eu cheguei a passar algumas coisas, mas eu logo me identificava que tinha alguma coisa errada e conseguia sair rápido daquela relação. Então, os prejuízos para mim foram poucos, porque eu logo saía, né? Tinha amigas que falavam uma coisa ou outra, mas na época da minha mãe era muito mais informação. E aí ela ficou nesse ciclo por mais tempo, teve mais prejuízo, né? Porque não conseguia sair disso, né? Aí também a sociedade não trazia isso, né? Não, de jeito nenhum. Então, eu acho importante trazer essa coisa, né? Essa referência, né? Essa coisa que vem mudando. Hoje ela passou por isso, hoje eu não passo, a minha filha vai passar muito menos, se é que não vai passar nada. É o que a gente espera. E trazendo de geração em geração. Diga aí, Marleide. Boa noite. Marleide é polêmica, viu? Boa noite. Assim, o Pode Expor não é falar mal. É dar imagem para outras mulheres, não passar mais o que a gente passou. Isso tem críticas boas, críticas ruins. Eu tenho muita coisa mais ruim para falar do que boa. Porque os homens que passaram por mim, eu não tinha... Como minha mãe não me ensinou, eu também não tive como ensinar a minha filha. Né? Então, não tive como ensinar a minha filha. Então, eu achava que era aquilo. Eu, com 15 anos, foi o primeiro abuso meu. Foi com 15 anos, eu conheci uma pessoa, a pessoa disse que estava apaixonada por mim, me embriagou, me levou para um hotel e transou comigo. E eu vim para casa. Nem lembro como entrei, só me lembro que saí de manhã, me acordei, estava nua, estranha, e vim para casa. Mas não se vi estranha. Aí passou os dias e nada mais aconteceu. Aí depois ele veio perguntar a mim quem era que tinha mexido comigo. Eu nunca tinha na minha vida dormido com outro homem, deitado com outro homem, de jeito algum. Cafajeste de primeira linha. Peraí, ele mexeu e ele sabia que mexeu, provavelmente estava desacordada, e ele veio perguntar quem mexeu. Quem mexeu? Né? Aí eu disse, como eu nunca tinha tido outro homem na minha vida. Eu tinha namorado, mas não tinha nunca transado com outro homem, nem tinha feito nada. Né? Até porque eu passeava muito, tinha muitos amigos, mas eu nunca tinha transado. E depois de tudo isso, ele veio me perguntar quem foi. Ele, tão assim, idiota, que ele veio me perguntar quem tinha mexido comigo. Não sabe nem mentir. Como? Eu disse, como? Não tem como, alguém não mexeu comigo, porque eu nunca teria roupa na frente de ninguém. Ele tinha sido a primeira pessoa. Como eu estava embriagada, né? Então, ficou a minha palavra conta dele. Mas, aí o tempo passou. Eu acabei, porque eu jamais ia admitir como fizesse um negócio desse comigo e dizer que ele queria me culpar, sair livre dessa situação e me culpar. Depois eu conheci uma namorada dele e ela disse a mim que ele fez a mesma coisa com ela. Será que era Boa Noite Cinderela? Creio que sim. Tu acha que isso foi só bebida? Eu não bebia, né? Muito. Eu acho que foi uma seresta que tinha em Jaboatão. Eu nunca tinha ido, né? Até porque eu era muito jovem. Mas eu não saí de casa. Então foi a segunda vez, eu acho, que eu tinha saído de casa. Mas só lembro que eu estava na seresta e pronto. Mas eu não bebia. Mas acho que deve ter sido uma cerveja, alguma coisa que ele... Não sei o que foi. Se botou dentro, se foi Boa Noite Cinderela, eu também não sei. Até porque eu tinha 15 anos e ele não entende muito bem das coisas. Aí fui com ele. Me lembro, só que acordei no motel sem roupa, vesti a roupa.
e vim embora. E depois ele quis me culpar, né? Ele quis dizer que não foi ele, que foi outra pessoa. Queria de todo jeito que eu dissesse quem foi. Que na verdade ele sabia o que tinha feito, né? Aí eu dei um ponto final, passou um tempo, eu dei um ponto final. Aí depois eu descobri que uma pessoa, namorada dele, ele tinha feito a mesma coisa. E essa mulher teve uma filha dele. E ponto. Aí depois a gente ficou pra lá, deu um tempo, muitos anos passou. Aí eu conheci um tal de um outro rapaz. Que eu fiquei grávida dele. Né? Que foi Babados que o nem pai eu do sabia. meu... Né? Ninguém sabe, que eu nunca contei pra ninguém, né? E foi o pai dos meus filhos. Então ele era abusivo, era corrosivo, ele era um desgraçado. Tudo que não podia num homem, ele tinha. Eu tinha 16 anos, foi um ano depois, né, que eu fiquei Muito só. nova, né? Eu estava com 16 anos, quando eu fiquei grávida do meu filho, eu fiquei em abril, em dezembro eu tive meu filho. Hoje meu filho está com 40 e pouco, está com 40 anos, né? Eu estou com 57, ele está com 40 e poucos anos, então eu tive com 17, ia fazer 17 anos. Eu fiquei grávida em março e fiz aniversário em julho. Então eu fiquei grávida e ele... Fiquei grávida, fui embora. E meu pai descobriu, minha mãe disse, a minha mãe botou para fora de casa. Fui morar com a minha irmã, né? Fui morar com a Mauricéia, minha irmã, porque meu pai, quando descobriu, eu estava com 4 meses. Aí minha mãe disse que meu pai disse que era para eu ir para a rua. Eu tinha que sair de casa. E tinha muito nisso, né? Tá grávida, vai pra rua. Grávida, tinha que ir para a rua. Em vez de ficar grávida e pegar a sua filha, que na rua seria muito pior, o sofrimento era maior. Quer dizer, não queriam saber para onde eu iria. Eu sei que eu tinha que ir para a rua. É como se fosse uma punição. Pronto. Você ficou grávida, então você não mora mais aqui. Aí depois de uns tempos, fui para casa da minha irmã, fiquei lá, tive meu bebê lá, depois eu fui. E quando o meu bebê estava com 8 meses, meu filhinho estava com 8 meses, aí eu fui morar na casa da mãe dele. Fui para casa da mãe dele, aí ficou lá, não deu certo, eu volto com ele. Ele me deixava lá a semana inteira, só chegava na segunda-feira. Aí passava segunda e ia embora, só voltava na outra segunda. E ele estava onde? Ficava em Cavaleiro, me deixava dentro desse sítio com a mãe e o pai dele, idosos. Ah, era um sítio afastado. Era um sítio afastado. E ele ficava na cidade. Aí não deu certo, eu fui morar com ele num lugar. Só que ele abusava demais. Ele arrancou um pedaço da minha mão. Ele me estrupou várias e várias vezes. Muitas vezes. E eu preferia, assim, não dizia nada. Nunca fui na casa da minha mãe, nem na casa de ninguém, falar nada. Então, assim, porque eu tinha na minha cabeça, era o que a minha mãe dizia. Que a gente, quando fica... Quem é filho, tem que ficar para... Teve aquele filho, tem que criar junto com o pai. Eu achava que era assim, né? Então, o que a gente pensa é o que eu passei também para minha filha. Sim. Eu disse, não, ficou com o cara, fez um filho, tem que criar um filho com ele. Era o que eu pensava. Sim. E para mim, era muito melhor eu ficar com ele do que ir para casa da minha mãe. E para você ver como é, na verdade, crucial isso, né? Da gente estabelecer coisas. Porque, por exemplo, algumas situações abusivas que eu passei também foram de coisas que você passou para mim. Porque, por exemplo, eu tive um ex, né? Meu primeiro ex, que foi o que eu perdi a virgindade. Você deve saber qual que é, que eu não vou citar o nome dele aqui. Infeliz. E ele era super abusivo e eu dizia, não vou terminar porque eu perdi a virgindade com ele. Então, minha mãe disse que eu tenho que ficar com ele. Eu tenho que casar com ele. Mas não é de onde você tirou isso? Da minha mãe. Da sua mãe. Aí, outra coisa, eu engravidei do meu filho Ícaro. Aí, não vou terminar. Nossa, vou dar mais uma chance, porque ele é o pai do meu filho. Então, às vezes, não é porque a gente tá gostando de viver aquela situação. É porque disseram pra gente que a gente tem que viver aquela situação. Pra que não leve uma má fama, pra que não fique, né? Então, ele abusava, ele me colocava pra dormir no chão. Eu botava um casaco marrom, não esqueço. Porque então, são coisas na vida da gente que a gente não esquece nunca. Nunca a gente vai esquecer. Então, ele me machucava. Ele ia para as gafeiras dançar, chegava sujo de batom. Ele chegava com pente de motel. Na cara de pau. Na cara de pau.
E fazia eu passar a roupa 2 vezes para engraxar o sapato dele, ele engraxava. Só você nunca soube disso na vida. Você nunca viu, nunca Não, vi mas dá disso. pra imaginar não só o que você passou, mas como que as outras passaram, E o né? que vem mulheres passando aí? Sim. Gente, pelo amor de Deus, são muitas. Quer dizer, abusando, porque tem um filho, às vezes a mulher se prende aquilo ali, acha que tem, e ainda não tem essa coragem de falar, essa coragem de dizer, a coragem de dizer a ele, eu não quero, tem medo. Na verdade, eu acho que a gente colocou eles numa posição de superior por muito tempo. Você se colocou nessa posição. Eu sou mulher e eu tenho que servi-lo. Aí ele me maltratou. O que ele podia fazer? Eu tinha, gente, 16 anos, eu acordava 4h30 da manhã para fazer comida para 5 homens. 5 homens, porque ele tinha um mercado, aí eu tinha que levar ele, eu dava aos empregados dele a comida, e o dele tinha que ser quentinho na hora. Então eu saía de Sucupira, para quem sabe quem é, o povo sabe quem é Sucupira, de Sucupira para Cavaleiro, para o comer dele chegar quente lá. Aí o pai da minha filha, que era amigo dele, o seu pai dizia assim a ele, cara, uma menina jovem dessa, bonita, nova, tá uma hora dessa no meio da rua para fazer comida para tu. Mas ela nem é mulher, é obrigação dela. Uhum. A obrigação dela é fazer isso. Então, eu fazia aquilo porque eu já estava tão saturada que eu fazia. Achava que tinha que fazer, né? Tinha que fazer. Então, ele foi pegando meus valores e colocando para Milson. Ele foi pegando meus valores, minhas coisas boas, a pessoa que eu era, a dona de casa. E ele me traiu com a minha irmã. Tive uma irmã minha que ele me traiu. Bomba. Que ele me traiu, certo? Com a minha irmã. Morreu e disse que... Não disse a verdade, mas ela disse a minha cara. Mas ela me contou tudo. Aí, então, quer dizer, até isso ele fez comigo, né? Me trair com a minha própria irmã. A família Silva tá em peso nesse Ela podcast. se embriagou e saiu com ele. Ponto. Aí, e vamos lá no meu caso, né? Então, ele fez muita maldade comigo. Aí, só que a casa caiu para ele quando ele arrumou um emprego para mim. Ele me fazia ficar no frigorífico, esperando. Eu levava o almoço, esperava ele comer, eu voltava, eu levava o café da manhã e eu tinha que estar com o almoço pronto. Todo mundo almoçava. E ele me fez fazer... Ele fazia muita maldade. Ele sabia que eu não gostava de matar bicho. Ele pegava, levava os bichos vivos. Levava a cabeça de bode para eu tratar, que eu não sabia o que era. Olha, muita maldade. Me morder, de arrancar o pedaço. Por que ele te mordeu assim? Brincando, dizia que era brincadeira. Eu acho que ele era psicopata. Então, eu ia te gostava. perguntar. Isso. Ele tinha um jeito psicopata social. Porque quando eu estava na frente com as meninas brincando, o jantar estava todo pronto. 6 horas da noite, o jantar já estava pronto. Eu era uma menina de 17 anos. E o jantar já estava pronto. Sabe o que ele fazia? Ele trazia carne, que ele tinha frigorífico, ele trazia carne. Não quero comer o que tá lá em cima, não. Sobe para fazer o que ele trouxe. E tu ia? Lógico. As coisas dele, eu tinha que ir, né? Eu tinha que ir. Quando foi um certo dia, ele foi, me deixou, mandou eu embora com o meu filho pequeno para casa da minha mãe e foi morar sozinho. Já Aí, tinha outra aí. com certeza, né? Aí eu, tá certo, vou. Aí não sabe ele que o mundo dá muitas voltas. Ele arrumou um emprego para mim. Aí eu nunca tinha trabalhado, nunca tinha feito nada na vida, vivia sempre dependente. Meu pai deixou minha mãe cedo, então a gente dependia muito da minha mãe também. Isso dá até nó na garganta. Aí o que acontece? Aí foi quando foi ruim para ele que eu fui trabalhar. Aí eu descobri o que era viver. Fui aquelas amizades que me ensinaram que a vida era boa, que não só existia aquilo, que aquele homem não prestava, que ele não me merecia. Aí o pai da minha filha foi e se apaixonou por mim. Ponto. Aí foi quando eu conheci o que era amor. Aí foi quando eu conheci o que era coisa boa. Aí foi quando eu conheci um homem. Foi o único homem que morreu e sabia da minha história. Porque quando eu fui fazer sexo a primeira vez com ele, eu contei a ele tudo o que tinha acontecido. Ele disse, não se preocupe. Eu jamais serei o homem que ele é. E eu sei tudo que você é porque ele me contou. E minha paixão por você foi por culpa dele. Menina, nem eu sabia dessa história, tá, gente? E Eu te perguntei como vocês se conheceram e tu disse que foi no mercado. foi porque a mãe dele tinha uma loja. Então, meu filhinho, ele gostava muito de jogo de botão.
Aí todo sábado, todo domingo, quando eu deixei ele, quando ele mandou embora, que eu voltei para casa da minha mãe, só voltei com uma cama de solteiro de madeira. E eu dormia, eu e meu filho, né? Todo domingo eu ia buscar. Ele me deixava de 8 da manhã até meio-dia, 1 hora, 2 horas, a hora que ele fechava o frigorífico para poder dar o dinheiro do menino. Até nisso ele ainda me fez maldade, né? Aí quando eu descobri o trabalho, que ele mesmo me arrumou, ele me deixou e ele arrumou um trabalho. Eu disse, agora eu vou dar a virada. Aí comecei a conhecer pessoas, sair com outras pessoas, comecei a conhecer o mundo. Aí foi quando eu ia passando para trabalhar, o pai de Amanda disse assim, oi, tudo bom? Eu, tudo bom. Comprei um jogo de botão, ele disse assim, eu posso te buscar no trabalho mais tarde? Aí eu, pode. Pronto. Aí daí começou. Eu tenho certeza que ele te levou pra comer. Que era a vida dele, né? Foi pra Aí foi comer. quando eu conheci um homem que dizia assim para mim, o jantar estava pronto no fogão e ele dizia assim, não, filha, deixa sair, vamos pro shopping. Aí levava a gente pro shopping e a gente comia, conversava, pegava o carro e voltava, porque o passeio do shopping dele era esse. Praça da alimentação, ponto. Todo mundo comia. Aí foi quando eu conheci um homem. Luizinho não me dava nada, nada. Não tinha roupa, não tinha sapato, não tinha nada. Parecia uma mulambenta, uma pessoa ao léu. Ao léu, eu era ao léu. Isso eu nunca contei para minha mãe, não contei para ninguém. Nunca fui na casa da minha mãe dizer a ela, nunca fui dizer nada. Ficou calada. Ficou calada. Aí Nilson foi, me tirou da casa da minha mãe, a gente não tinha nem onde dormir. E ele me colocou num galpão atrás da casa da minha irmã, dividiu esse galpão em 2 quartos, e sala, e cozinha e banheiro. Comprou, não foi num homem que fazia amor, mandou o homem fazer cama, mandou fazer tudo, e a gente ali viveu. Aí foi quando eu tive, na verdade, eu vim descobrir o que era um homem. E quando eu saí com ele, ele disse, não se preocupe, que eu não sou aquele homem que você conheceu, não. Foi quando eu conheci amor, foi quando eu conheci carinho, foi quando eu conheci um monte de coisa. Que bom, né? Aí ele disse assim, você que quer, ou você vai. Aí foi quando eu conheci bebida, eu conheci muitas coisas, né? Outros homens, aí disse, Marlene, tem uma escolha, você tem a fazer. Ou você vai pro meu lado, ou eu vou pro seu. Eu vi que ele era bom. Eu vi que eu tinha achado uma pessoa bacana. Então, eu vou deixar aquilo de lado. É que em contrapartida tinha as coisas que você não viveu na adolescência. Porque você engravidou com 16 anos. Adolescente. Era época de estar curtindo. E cientificamente você deveria estar curtindo. É saudável. Aí, tipo, você ficou dividida, né? O cabaré ou ele? A pessoa fica dividida, né? E eu acho que ele também tinha esse entendimento, Pronto, né? aí foi quando ele... Aí, quando ele viu que eu era... Que eu tinha... Aí eu comecei a comprar roupa, andar bonita. Fiquei mais bonita ainda, porque aí eu me vi gente. Né? Eu me vi gente. Aí foi quando ele veio me pedir em casamento, queria casar, queria estar comigo. Eu disse, você tá louco? Eu hoje saio com qualquer homem nessa terra, menos com O você. Luizinho. O Luizinho. O abusador. O abusador. Voltou atrás. Voltou atrás. Hoje eu disse a ele, hoje eu fico com qualquer homem, menos com você. Porque eu aprendi o que é dar valor a uma pessoa. Porque eu aprendi com quem me ensinou a dar valor a mim. Que foi o homem que estava comigo, que era o pai de Amanda. Entendeu? Então, quer dizer, para mim, hoje eu digo, gente, isso aqui não é falar mal. Isso aqui é a gente dizer, cuidado, não deixa a tua filha passar por isso, não. Porque se a minha mãe até hoje é apaixonada pelo meu pai e de que espera por ele até hoje, bestalhada, né? Porque isso não existe. Porque eu disse a ela, mãe, arrume outro homem, mãe, vai namorar. Mãe, para que a senhora ficar esperando pro pai? Pai não vai deixar, não. Agora o pai nem vai mais nada. E mamãe tá esperando o pai para quê? Ô, vó. Não pode mais, não. Entendeu? É que ela acha que ela tá no lugar dela. Ela ficou no lugar dela de esperar, né? Até hoje, mas ele também, né? Não deu aquela vida, ela que traiu ela, ficou com outra mulher. É um ciclo, né? E eu quase caí, tá? É um ciclo, né? Porque eu quase caí. Eu quase caí. Então, quer dizer,
Aí foi quando ele voltou atrás para me querer, eu disse que não queria nunca mais. Ele passou uma noite. Eu cheguei do trabalho, pegava de 2 a 10, eu trabalhava na Microlito, que ele arrumou, Sim. na Lipasa, que foi ele que arrumou, foi meu primeiro emprego, com 26 anos. Aí já passei um tempo com ele. Nossa, foi muito Foi tempo. muito tempo, eu sofri muito, só eu sei. Porque eu achava ficar melhor lá do que pegar o meu filho e colocar na casa da minha mãe, para que meu filho não sofresse. Porque eu tinha já sofrido também, então eu preferi que ele ficasse lá com o pai dele, e era a casa dele, eu não queria tirar o meu filho da casa dele, porque eu queria sofrer, mas eu não queria deixar o meu filho sofrer dentro da casa da minha mãe, A com gente meus tem isso, irmãos né? abusando deles, que eu digo assim, de como levei muito o nome de chamar filho de rapariga, Desdenhar, filho de né? puta, filho de quenga, que não quer essa quenga aqui em casa. Quantas vezes meu irmão não disse, não quero essa quenga aqui não. Então eu preferia eu sofrer na carne do que o meu filho ser Sim, pisoteado, sim. né? Então, quando eu tive essa oportunidade, aí ele foi para minha casa, eu cheguei 10h30 da noite, ele ficou até 6 horas da manhã no chão, lá na cama, querendo ficar comigo, eu não quis ele mais. Eu disse a ele, nunca mais, enquanto vida eu tiver, eu fico com você mais. Porque eu tinha descoberto muitas coisas boas. Você foi tratada bem, então você não vai. Você não vai aceitar menos agora. Eu ia pegar, trair um homem que me fez tudo por mim, um cafajeste que fez só maldade. Porque se eu soubesse que aquilo era cafajestice, entendeu? Se eu tivesse uma ideia que aquilo ali era maldade, no momento que eu estava passando, eu tinha medo de voltar, porque eu estava com tudo organizado, tudo direitinho, dentro de casa tinha. Então, eu tinha medo de pegar o meu filho e levar, mas acabou acontecendo. Ele me colocou para fora, pegou, tirou todos os móveis, foi morar na casa da mãe dele, que desocupou, e eu acabei voltando para casa da minha mãe. Mas foi minha sorte, porque eu passei pouco tempo. Quando ela me colocou, teve um problema que ela me teve problema entre mim e ela, me colocou para fora. Quando ele chegou, as minhas coisas estavam tudo num beco lá que tinha em casa, ele disse, vai ficar aqui até hoje só. Aí foi quando eu falei com a minha irmã disse, vem para cá, que o galpão estava desocupado, só tinha aranha, muito aranha, e muito lixo, muita coisa, mas eu limpei tudo, ficou parecendo uma casa, de verdade. Então aí, quando ele voltou atrás, era tarde demais. Então, eu só vim ver que eu era gente, eu só vim ver que aquilo era errado quando eu conheci o outro. Teve estupro, teve violência física, a emocional, tudo. Eu fazia sexo com ele porque ele me obrigava a fazer. Porque eu nunca na vida nem sequer senti prazer sexual com ele. Na verdade, como o pessoal nunca nem sequer tive o direito de saber o que é sentir prazer com um homem. Ele abusava de mim, ele me pegava e fazia maldade. Entendeu? Quer dizer, você pegar uma mulher e pegar ela, fazer sexo de todas as maneiras sem ela querer, aquilo me furava dentro do meu coração e no meu corpo. Eu não sentia prazer sexual, eu sentia dor, eu sentia furada, eu sentia mal. Eu digo, mas eu tive que passar por isso quando meu filho não precisava ir para lá, mais para casa da minha mãe, de onde a gente já tinha saído, né? Porque assim, ela já carregava um fardo grande que já estava sozinha com... Tinha muitas coisas também, né? Ela já era só também. As relações geralmente não dão muito certo, né? Foi quando eu conheci, na verdade, um amor, né? Que vivi com ele 5 anos, que infelizmente aconteceu o que aconteceu. Com todos os embates que houve entre comigo e ele. Não chega nem a um tantinho assim do que o outro fez. Era até saudável os embates. Era saudável o embate porque eu podia dizer o que eu queria. Porque eu já sabia que eu podia dizer a ele, né? Então, acabou, mas eu tive outro, que o outro foi péssimo. Eu passei 10 anos, né? Sozinha. Aí eu tive outro relacionamento que foi abusivo também, mas não de mais, já não era mais de bater. Esse é o mais recente. Teve o meu pai faleceu. Meu pai faleceu. Aí eu fiquei sozinha uns 10 anos, né? Que foi maravilhoso. Aí eu fui para São Paulo. Conheci o meu ex, voltei pro meu ex, que há 30 anos eu tinha namorado com ele, eu achei que... Um rapaz lá de trás. Que ele podia ter... 30 anos, cara, já tava com 50 e poucos anos, amor.
viúvo, sofrendo, botava na internet que tava sofrendo, precisando de um amor. E eu não, sabe, eu imaginava aquele homem, né, ainda. Não, né? Só que não, que as pessoas mudam, né? E ele mudou para pior. Esse é que é triste, né? Muito pior. Aí eu fui para São Paulo, vim para cá, passei 3 meses com ele, na casa da sogra, me apaixonei pela sogra dele. A sogra dele se apaixonou por mim. A mãe dele. A esposa dele morreu grávida, né? De uma raiva que ele fez a ela. A pressão dela subiu e ela morreu de uma raiva, né? Que ele fez. Mentira. Foi verdade. Verdade. E a neném... Até hoje eu tenho como provar isso, porque os comentários, ele fala muita coisa que o pessoal tava falando. E a neném não ficou viva? Não. Ela teve uma... Parada cardíaca? É como se diz, uma pressão alta, né? Uma raiva, porque ele era usuário de droga e ela sofria muito, ela ia buscar ele pelas barracas. Só que eu vim saber tudo isso depois que eu cheguei em São Paulo. Porque na internet ele era o gato. Era o gato. E era um gato realmente, né? Mas um gato que tinha unha desse tamanho. Aí eu sei que eu vim com ele. Quando antes de sair, eu disse, olha, você tem uma coisa para dizer aqui. Eu sou assim, 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 assim. Se você fizer comigo o que você fez com ela, eu lhe deixo no mesmo dia. Então você tem a opção agora de escolha. A gente não chegou no Recife ainda, não. Você ficou sabendo que ele aprontou com ela ainda em São Paulo? Ainda em São Paulo, mas... Como? Quem te falou? A mãe dela. A mãe dele. A mãe dela. Dela. E o pai dela disse assim, que pena, uma menina tão bonita dessa, tão bacana, porque a mãe dela disse que Deus tinha mandado eu no lugar da filha dela. E tão apaixonada que ela ficou. 3 meses depois que eu saí de lá, ela faleceu, né? Mas assim, foi uma mulher que eu amei. Sabe, eu disse, eu tenho o prazer de dar massagem nos seus pés. Ela ia me acordar todo dia, menina, menina. Só você vendo. Então, quer dizer, e ele fez essa maldade com a filha dela e ela me contou. Mas eu achei o quê? Porque ele era usuário de droga. Mas aí ele deixou, fez o teste. Eu digo porque eu vi. Eu digo, eu vou dar essa chance a ele. Mas eu disse a ele que se você fizer comigo, porque eu já fui abusada já, né? Não foi a primeira vez. Então, se você fizer comigo o que você fez com ela, saiba que eu sou mulher de lhe deixar no outro dia. Ponto. Aí, não mais uma. Tá, vamos. Só que deu tudo. Ele botou as unhas, não botou só uma, ele botou as 10 de fora. Quando ele chegou, vocês vieram de São Paulo pra morar em Recife juntos? Recife, na tua casa? Na minha casa. Aí tu foi bem corajosa. Demais. Foi. E burra. Burra. Jumentíssima. Apaixonou, foi? Foi. Eu não sei se era paixão, não sei se era pena pelo que ele tinha... Que ele estava viúvo? Porque ele estava viúvo. Ou eu me apaixonei pelo aquele homem da internet. E eu disse isso a ele. Espero que você veja, viu? Porque eu disse a ele, eu me apaixonei por aquele homem da internet. O cara se mostrou uma coisa, mas quando foi que ele veio... Aí ele, como ela estava apaixonada, então agora eu vou botar as minhas unhas de fora, vou fazer o que E também ele já estava em Recife, né? Já estava na tua casa. Já estava na minha casa. Aí quando ele entrou, que viu que estava tudo encaminhado, ele entrou só com a roupa dele mesmo. E com só que tentou abusar, tirar onda. Beber. O que ele fazia? Ele fazia muita, até comida. Ele era muito pirangueiro. Pirangueiro é muquirana, mão de vaca. Fechada. Era uma tristeza. Minha irmã passou uma dificuldade, eu fui dar um prato de comida à minha irmã, tinha que dar escondido pela janela. Porque ele não deixava, ele não queria. Aí, quando eu vi isso, ele veio reclamar comigo. Eu disse, vem cá, peraí. Ficava escondido por trás da porta, escutando minhas conversas. Horrível. Aí eu comecei a tomar abuso. Fui começando a tomar abuso, mas eu digo, vamos parar. Ele não me deu, foi na pandemia. Vamos, não me deu uma chance assim, não. Aí eu digo, olha, vamos fazer assim. Aí ele foi e desempregou. Eu não podia colocar ele pra fora. Ele é muito mandão, muito machão, muito metido sabe? O bambambam. O bambambam. Aí ele pegou... Foi demitido. Foi demitido. Porque ele foi mexer com o braço direito do dono da empresa. Aí foi demitido. Eu dizia a ele, rapaz. Não. Aí saiu. Eu não posso mandar ele para fora agora. Ele vai para onde? Ah, empática. Ele vai para onde? Né? Ainda tive dó. Porque eu não era para ter dó mais de homem nenhum nessa vida, né? É. Só do meu genro.
do meu gênio. Ela... Só do meu gênio. Aí, ele pegou... Eu disse, olha, vamos fazer uma coisa. Você fica nesse quarto e eu fico nesse. Eu já tinha me convertido, já não era mais aquela mesma pessoa, já tinha mudado um pouco, né? Porque senão eu tinha matado ele. Aí ele já houve comentários que ele bateu em mim. Ele nunca bateu, porque se ele batesse, ele morria. Ele sabia disso. Todo homem sabe que passou por mim depois do safado que fez a maldade comigo. Eu disse: o homem que batesse em mim, que encostasse, fizesse maldade, eu matava ele. Eu podia ter 10 filhos. Minha mãe vai ouvir isso, minha mãe sabe. E eu dizia: olha, eu posso ter 10 filhos, viu? Mas eu deixo ele. Se eu não matar, eu deixo. Nunca, nenhum, nunca bateu em mim. Porque se batesse, ele morria. Aí eu soube, outras pessoas disseram que ele bateu em mim. Ele nunca bateu em mim. Ele era muquirana. Aí depois de tudo isso, aí eu vai pro teu quarto, eu vou pra cá. Aí eu fui fechar a porta do quarto, botei um trinco por dentro, encostava a porta para dormir, porque ele ficava empurrando para poder ficar comigo. E eu não queria mais de jeito nenhum. Aí eu chorando, tu tava orando, chorando, ele dizia que eu tava com os homens, que eu tava com um dentro do quarto. Horrível. Dizia que eu tava falando com um homem no celular. Ele criava coisas. Doente, tudo não podia ser. Aí, quando chegou um certo dia, ele bebia muito, muito. Ele disse que ia embora. Só que só foi na hora da cachaça. Eu aproveitei que ele disse que ia. Ele estava falando com a menina. Eu peguei o telefone dele. Falei com a menina. Quando ele foi dormir, claro, né? Peguei o número da menina, liguei. No outro dia, paguei a fiança. Dividi o que eu tinha com ele. E ele foi embora. E eu fiquei... Tu pagou ainda a fiança pra ele ir embora? Pra ele. Pra ele ir embora? Oi? Pra ele ir embora. Pra ele... Tudo que eu tivesse... Se eu tivesse uma conta desse no banco, eu tinha dado Pra ele ir embora. Porque foi terrível. Terrível. Quando ele tava falando com a menina, era o que ele tava falando? O que era isso? Não, ele tava dizendo assim, eu quero ir embora. Porque Ele tava falando com alguém? Ele tava dizendo com uma menina que tá alugar um quarto pra ele, porque ele queria ir embora, porque não aguentava mais. Porque as minhas amizades eram minha irmã, porque eu ajudava a minha irmã. A minha irmã precisava da minha ajuda naquele momento. Aí eu disse, peraí, o cara tá na minha casa, não paga água, não paga luz, não paga nada, não paga aluguel, porque a casa era minha. E eu não puder dar um prato de comida à minha irmã. Eu saía para trabalhar cedinho, eu saía de 5 horas para trabalhar. E ele ficava em casa. Esse negócio, olha, os homens, pra você ver, os mais velhos, né, o de antigamente, essas relações mais... Gente, é uns negócios cabeludo que vocês passavam. Isso é porque isso é verdade, né? Isso é verdade. Olha o privilégio que a gente tem de estar vivendo os dias de hoje. Olha só. A gente precisa abrir os olhos dessas meninas mais jovens. Tem muita menina ainda que está sofrendo, ainda sofre muito. As mulheres estão morrendo com medo de falar, com medo de dizer. Aí fulano fica saindo como bom na história, porque não fala dele, não tem coragem de dizer mas fulano é nada. Isso é mentira dela, que fulano não é assim, não. Fulano é tão bom porque ele é bom na rua, porque ele é um sociopata. Ele é sabe, um doente. Em casa ele é uma coisa. Uma vez uma criança disse na igreja que preferia morar, que o pai dela morar, que eles morassem na igreja. Por quê? Porque o pai dele era outra pessoa na igreja. Em casa ele era um e na igreja ele era outro. Então ele queria que o pai dele queria morar na igreja. É horrível isso, né? Então, quer dizer, ele saiu da minha vida, graças a Deus, que ele saiu da minha vida e eu fiquei livre e prometi para mim mesma, nunca mais, enquanto eu vivesse, eu queria mais saber de ninguém. Que isso? Não, prefiro ficar só do que mal. Que isso? Antigamente, as mulheres que não tinham coragem de falar, que não tinham coragem de trabalhar, que não tinham coragem de viver, e tinham medo deles, porque as mulheres viviam com os homens porque tinham medo, viu? Medo. E porque medo de deixar os filhos. Não tinha creche feito que tem hoje. Não tinha facilidade que tem hoje. Que as mulheres trabalhassem e vivessem sozinhas, era tudo puta, era rapariga, era isso. Se fosse para a igreja, tá comendo pastor. Se fosse para trabalhar, tava fazendo coisa. Então, assim, as mulheres tinham medo. Então, hoje existe um programa desse para a gente explicar e dizer, gente, não é falar mal, é abrir os olhos. Que são poucos programas que têm coragem, feito esse, de dizer, para a gente poder dizer, eu nunca disse ou a ninguém. Minha mãe não sabe, minha irmã não sabe. Agora tá sabendo. Do que aconteceu. O que é você ser estrupada? Você sabe o que é isso? Você fazer sexo com alguém por trás, pela frente, por todos os cantos, sem você querer isso acontecer. Isso lhe furar igual uma agulha furando.
o seu corpo. O poder de uma relação tóxica, né? Aí diz, fulano, rapaz, era tão bonzinho. Eu só conheci na minha vida 2 homens bons. Só. Porque o resto foram tudo cafajeste mesmo. Eu só conheci 2. Que Jesus levou todos os 2 muito cedo. Né? Que foi Alain, que você conheceu, teve o prazer de a gente ter conhecido Sim, ele. Alan era mesmo uma pessoa muito boa. Né? Teve Alain. Acredito que até por isso que ele foi muito cedo, né? Porque ele era muito ingênuo pra continuar aqui. Uhum. Ele ia sofrer muito de viver nesse mundo. Então, quer dizer, aí quando eu fui, peguei todas as minhas coisas, paguei o aluguel dele, ele não acreditou. Eu disse, não, mas você disse ontem a mim que queria ir embora porque não me aguentava mais. Era eu que pagava tudo, eu que bancava tudo, e você disse que ia embora, então agora você vai. Não, mas aí quando chegou, aí segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, ele, mas o homem disse que não pode levar hoje não. Eu disse, pode, eu vou esperar. Você está aqui hoje você vai de todo jeito. Tu pagou o aluguel, cara. Pra ele ir embora. Olha, é melhor você ficar com a sua mentira, achando que é sua verdade. Deixe eu com a minha verdade e todo mundo achando que é mentira. Pra mim, não importa. O que importa é o que eu estava sentindo naquele momento. Eu não queria. Não queria, não queria, não queria. Aí ele foi embora. Eu dei tudo. Os meus vizinhos ficaram impressionados como é que se podia fazer um negócio daquele. Depois de tanto abuso. Depois de tanta, sabe, ruindade, tanta maldade. E eu peguei. Ele chegou na minha casa só com uma mala de São Paulo que ele teve. E ele saiu com uma Kombi cheia de coisas. Que ele se manteve por muito tempo. Ele levou Tudo que eu tinha, ele levou até o almoço da segunda-feira dele pronta. Aí as meninas disseram assim a mim, como é que você deixou depois que ele arrumou um trabalho, em vez de ter ficado com ele quando ele estava trabalhando? Eu disse, não, porque não era digno, não era certo eu pegar ele, jogar ele na rua. Sem o trabalho. Sem um trabalho. Né? Até porque ele pediu as contas no trabalho para vir embora comigo. Então não era justo. Eu digo, as meninas dizem assim, eu vejo as pessoas deixarem homens quando eles não estão trabalhando. Mas o cara depois eu digo, não. Quando ele trabalhar, eu vou colocar ele para fora. Aí foi quando ele trabalhou, que foi esses 4 meses. Aí eu paguei, ele não tinha recebido dinheiro ainda, ele estava trabalhando na Ceasa. Aí eu paguei. Ele disse, não, você disse que ia, agora você vai. Porque eu peguei muito... Pegou ele pelo pé, né? Pelo pé. Pela palavra, quando ele disse, eu segurei. E eu estava com ele, na hora Deus fez tudo bem direitinho. Aí eu... E ele tá em Recife ainda? Tá, porque ele agora tá em outra árvore. Ele pega, fica na sombra dos outros. Ele só quer mulher que tenha alguma coisa para ele se sustentar. Porque ele não tem coragem de pagar um aluguel. Ele não tem coragem de nada. Aí agora arrumou uma senhora, tá morando lá pro lado de Santa Aleixo, arrumou uma, deve estar... Se estiver com ela ainda, né? Porque ele tem sorte com mulheres. Ele tem sorte com mulheres. Né? Mas... ele estraga. Ele é quem estraga o relacionamento. Não são as mulheres. É ele que estraga. Ele inventa coisa. Ainda bem que, assim, eu tenho várias testemunhas. Várias. Ai, menina, deixa, Maurício. Não é o momento. Deixa, não é o momento ainda. Até antes de ontem, vim pra cá, minha amiga disse, você? Mas tu é pau mesmo. Não sei você que eu deixava. Aí eu preferi hoje não querer mais. Ficar no meu canto. Gosto da vida que tenho. Tô sozinha, pra mim, assim, eu não vou abusar ninguém vai me abusar, não corro mais risco de sofrer nada. Não corro mais risco de sofrer mais nada. Então, pra mim, hoje, a minha vida tá maravilhosa, sozinha. E nem quero, e digo, gente, não deixa. Não deixa. Não tem pretendentes. Nem quero. Sem chance pra vocês pretenderem. Aí eu disse assim, não quero mais de jeito nenhum. Até porque quando a gente chega a certa idade, a gente quer mais é curtir o genro, é curtir os netos, é viajar para São Paulo para ver os netos. Do Nordeste para São Paulo. E eu vou viajar para a Bahia e vou deixar ela aí com as crianças. Né? Partiu. Então, é o maior privilégio e o orgulho de estar aqui, poder dizer a vocês, mulheres, tenham cuidado, não deixa. Quando ele der o primeiro grito, você diz assim, tá gritando, vou gritar com você agora, vai embora. É isso. Porque você tem força para trabalhar. Hoje,
Até você, eu digo sempre assim, olha, se você catar latinha de manhã, de tarde você tem o que você jantar. É verdade. Porque são 3, 4 reais um quilo de latinha, 3,50. Você compra um pão, você compra um leite, você come de noite. Por isso que eu não tenho. Hoje eu vivo na minha vida, não quero de jeito algum. Eu digo ao Senhor, não coloque porque eu não quero. E Ele realiza o desejo do coração, porque Ele não vai botar ninguém no meu caminho porque eu não quero. Porque eu tenho meu livre-arbítrio de não querer mais, não querer. Então, assim, foi muito abuso. E muitas coisas assim que eu passei que não vale nem a pena a gente comentar porque vai sujar os ouvidos. Eu quero só alertar os meninos. Vai sujar aqui a mente do pessoal, né? Sujar e meu gente tá aí na frente, posso nem contar. Mas, gente, é sério, a gente ri depois do caso passado, a gente sorri. Sim. Mas é muito difícil. Eu vou fazer o meu pode expor também. É muito difícil, porque eu dou graças a Deus, fico muito orgulhosa de você, Amanda, minha filha, que eu nunca nem imaginei que eu podia hoje estar aqui, né? Agradecendo a oportunidade de você me deixar contar isso, né? Porque quando você disse assim, eu posso falar do seu pode falar, pode falar até mais se quiser. Mas só que assim, como hoje a gente tem que respeitar uma certa coisa que morreu, então a gente até diminui, né? Até diminui um pouco, porque sabe-se lá quando chegar, falar mal assim de quem morreu, mas a gente tem que dizer, porque senão... Não, você tá falando da sua vivência. Da minha vida. Ele que morreu. Graças a Deus. Deus. Porque se ele tivesse vivo, ele ia morrer fora do coração. Graças a Deus. E Deus tirou da minha vida. Porque Deus Eu disse a ela que eu vou levar ela pra tomar ayahuasca. Aí ela disse assim, eu vou tomar 1 litro daquele chá. Vou chegar lá no astral e vou dar um cacete nele. Eu podia dar aqui, eu posso dar. Agora fala, eu voltei, dessa vez eu tô, ó. Então eu digo, menina, não deixa. Quando ele dá um grito, vou embora. Vá, pode ir. Fecha a porta, troca o cadeado, não deixa não. Porque eles fazem de verdade mesmo. E vem aquela historinha. Eu tô arrependido, mas não dê não. Não dê porque não muda. Tu acha que ele poderia ter te matado? Esse último, sim. Com certeza. Eu sofri ameaça de morte com ele. Ele disse? Ele bêbado. Ele falava o quê? Falava que me matava, menina. Que eu vou te matar? Ele bêbado. Várias vezes ele disse. Mas porque ele achava que tu tava traindo ele? Ele achava que eu tava traindo E ele. nem tava. Lógico que não. Louco. Eu aqui, que eu não tinha problema de dizer nada. Louco. Esse é o pior tipo, é o que cria coisa. Não, eu tive coragem. No dia que ele disse que eu tava traindo ele, ele só não levou um par de chifre porque eu tava convertida. Aí passou um rapaz muito lindo, moreno, na moto, viu eu chorando, e ele bêbado. Aí ele me levou assim para um lugar, a gente ficou conversando. A única coisa que eu fiz foi dar um beijo nele. Só. Porque eu tava muito nervosa, precisava daquele beijo para me acalmar. Somente. Mas, rapaz, por pouco, e o rapaz morava assim, um apartamento bem de frente comigo. E eu não tive coragem. E ele acha até hoje que eu traí ele. Pois é, não traiu, senão ela teria falado aqui agora. Eu falava mesmo, até porque não tinha problema de dizer, que foi coisas do passado, é do meu passado. E vale para mim é o meu presente e hoje. Meu passado. Ontem foi meu passado. Entendeu? Sim. Isso aqui vai virar um passado, porque amanhã já é outra história. De janeiro até agora, foram mais de 100 mulheres mortas. E com BO, não sei com o quê. Medida protetiva. E eles foram lá e mata a mãe, mata a sogra, mata a mulher, mata o pai, mata todo mundo. O cara entra na casa e mata todo mundo porque ele avisou, porque ele quer ela de todo jeito, porque ela não quer mais dele. E obrigado. E não muda. Cafajeste não muda. Não muda, é muito difícil. Pô, meu cunhado, meu genro mudou, não era porque ele era cafajeste. Ele era safadinho, mas deixou de ser. Mas meu genro não era cafajeste. Ele fez aquilo que pode expor aqui, mas ele mudou. Ele era safadinho. Ele era Pra quem não viu, ela tá se referindo ao episódio Dia dos Namorados que eu fiz aqui com meu marido. Porque ele realmente não é um cafajeste. Ele só era safadinho. Rapaz! Então eu digo, gente, cuidado. Não deixa os homens fazerem com vocês maldade. Então, quando isso aqui existe, e Deus abriu isso para a Amanda fazer,
Foi para alertar as mulheres que elas tenham muito cuidado, muito cuidado. Não deixem os homens fazer com vocês o que fizeram com a minha avó, o que fez com a minha mãe, o que fizeram comigo. Porque se eu tivesse uma Amanda da vida para me ensinar hoje, eu jamais teria deixado aquele cara me estuprar. Eu não vou deixar isso chegar na sua neta, né? Mas é assim, a gente vai vivendo uma construção, né? Vai passando e a gente tem que ir melhorando, né? E tá melhorando. Eu acredito que tá melhorando. A gente tá retomando esse poder de novo. As mulheres estão, ó. Mulheres venham. Tá até difícil agora de se relacionar porque elas não querem mais. Elas falam, eu prefiro, igual você tá dizendo, eu prefiro ficar só. Eu vi várias mulheres aqui, sentadas nesse lugar onde eu estou, dizendo que não queriam mais relacionamento. Que não querem mais. Porque ficam com medo de novo passar por aquilo. Sem necessidade, porque você é muito mulher para se sustentar só. De viver sozinha. Então, Mas só ali maltratar. é perigoso essa falta de relacionamento, né? Como é que vão ficar as famílias? Então, acho que chegou a hora dos homens dizer: eu vou buscar terapia, eu vou buscar melhorar, eu vou respeitar uma mulher porque ela é um portal para a vida. Eu vim de uma, né? Todo mundo veio de uma. Veio de uma mulher. Como é que um homem vem de uma mulher e ele não respeita que ele tem, que tá na mão dele, que faz tudo, você lá, você faz tudo, deixa tudo pronto pro cara, e o cara ainda lhe destratar, lhe maltratar, lhe bater, lhe estrupar, lhe morder, lhe maltratar, lhe ofender. É que às vezes isso é sobre ele, né? Eu acredito muito que é sobre ele. Ele é mau. Mas eu acho, Amanda, que a gente também deixa. Deixa. A gente deixa de fazer. Mas por Porque a quê? gente não tem a ação daquilo ali ser mal. Eu achava que ele estava brincando, que era uma maldade, mas você arrancar o couro da mão de alguém por Foi brincadeira. uma mordida grande, né? Depois que eu vim ver que aquilo ali era maldade. E ele, quando ele transou com a minha irmã, o Luizinho, quando ele transou com a minha irmã, quer dizer, ele morreu e negando. Só que ele contou ao seu pai que tinha sido verdade. Tô chocada que ele contou pro amigo e o amigo, pô, te pegou e te contou. Foi porque eu ia viver enganada, eu ia viver em dúvida. Como? Mas ela própria me contou. Ela própria me contou. Esse babado todo eu não sabia. E eu dizia assim a ele, foi porque ela me disse, você tá dizendo que é mentira dela? E aí eles chegaram de moto com o cabelo molhado. Os dois. Ela bêbada. E eu passei a noite tomando conta dela. Ela vomitando, Meu Deus! inchada no remédio. Porque é minha irmã. E eu gostava muito dela. Gostava não, gosto. Porque foi passado. Eu perdoei, acabou, assim. A gente tá falando porque a gente tá dizendo aqui o que eles são capazes de fazer. Sim. Tu tá entendendo? Sim, é babado. E vai ver que se ele não bebedou ela, né? Mas não foi isso que aconteceu. Eles beberam muita cachaça. Porque ela boa não faria uma coisa daquela. Porque existe muitas coisas por trás da bebida. Né? A gente sabe que eu já bebi muito cedo. Dá uma aberturinha ali, né? Então, assim, pro mal. Sim. E vem aquela fantasia, ele safado, né? Ele safado do jeito que ele era, então iludiu ela, me iludiu não. Eu digo assim, acho que foi lá, sei lá o que aconteceu. É que quando você bebe, você dá abertura, né, para o pecado. E dentro do pecado tá o pecado da luxúria, né? Ele fica ali, né? Então, assim, pra mim, eu não perdi nada. Eu sofri, mas não perdi, ganhei. Quem perdeu foi ele. Porque ele perdeu a dignidade, perdeu a moral, perdeu tudo. E depois disso ele ficou uma pessoa totalmente... Não perdeu o respeito, porque o homem dormia no chão querendo, se humilhando, querendo uma mulher, um sexo. E a mulher não fez, então... Eu pude conhecer ele ainda assim. Eu conheci ele e estive com ele algumas vezes. E, assim, olhando hoje como uma mulher adulta, eu vejo uma pessoa muito infeliz, assim. Um homem com o espírito pra baixo, triste, infeliz, sabe? É que não vale nem a pena de falar, porque realmente ele não tá mais aqui. Mas são sinais também, você observar como que a pessoa é, sabe? Aí o que acontece? Acabou ele sendo traído, adoeceu, não aceitou porque ele era muito lindo, aí não aceitou a doença, aí foi lá e se matou. Simplesmente assim.
Porque aquilo que você plantou, você colheu. Não aceitou a Ele foi traição. abusivo com as outras mulheres depois de tu? Ele só teve uma depois de mim. Só uma. Só Que uma foi a que ele ficou até o final da que vida. traiu. Que traiu ele. Que traiu ele. Ele foi traído. Foi traído. Porque o traidor sempre é traído também. Então, ele fez contigo e depois veio a outra fez com ele. Simples assim. E aí ele não aguentou e... Gente, é forte. Muito forte. Então, quer dizer, é preciso a gente. Aí é como eu digo, a voltar atrás, eu ganhei. Ganhei respeito por mim mesmo. Ganhei liberdade de nunca mais precisar de chegar perto daquele homem. Eu fui a primeira pessoa quando eu cheguei no velório dele. Quem tirou ele da casa funerária fui eu. Quando disseram que ele tinha morrido, mas eu não fiquei mais com ódio dele, né? Quando chegou no velório, não tinha ninguém para receber o corpo dele. Quem recebeu fui eu. Eu fui a primeira pessoa a chegar lá no enterro. Tirei ele, coloquei ele lá. Não fiz a noite toda o velório com ele, mas fui eu que peguei ele. É incrível isso, né? Incrível isso. Mas fui eu. Meu filho foi para casa, tirou o corpo, foi para casa. E eu fiquei esperando. Aí ele me ligou. Olha, mãe, ele vai chegar e não tem ninguém lá. Ligou, vou lá receber o corpo dele. Deu não. E ainda foi para o enterro. Foi para o enterro dele. Por quê? Ele é o pai do meu filho. Depois de tanta maldade, de tanta ruindade. Mas meu coração não ficou assim. E até porque a situação que ele morreu, né? A gente não fica com tanto ódio mais da pessoa. Eu tô falando isso hoje, é prova de experiência, para que as meninas não passem. Entendeu? Não, tem que falar mesmo. Não, é preciso falar para que as meninas não entendam. O cara deu um beliscão. E outra assim, coisa, é não desacreditar. Eu sei que você escolheu não mais, mas tem muita gente desacreditada. E generalizando também que todos os homens são Não. ruins, que não é bem assim. Não desacreditem não do casamento, das relações, dos homens em geral. Eu não sou contra os homens, eu sou contra homens desse tipo, que mulheres se envolvam com eles. Aí é um problema. Mas não desacreditem não das relações, do casamento. Ainda pode dar certo. A gente precisa só achar alguém que realmente nos mereça, né? E que a gente se faça. Esse é o problema, é que não tem. Eu acho que a gente tem que se valorizar. Eu imagino, porque assim, não quero me valorizar, eu não quero mais relacionamento, mas eu acho que quando você encontrar alguém que gosta, que você vê e gosta de você, mas que não lhe abuse, siga. Vá até onde ele Que lhe convém para você. Se não lhe convém, sai fora. Parte para outro mundo, parte para outra pessoa, até dar certo com você. Não, porque eu desisti, eu não quero que ninguém desista, não. Né? Não deu certo comigo, eu não quero mais. Também a minha idade já nem. Não faço mais questão. Porque chega um tempo que a gente quer mais mesmo é sossego, né? Então, assim, não deixe. E nem normalizem. Eu vejo as meninas aí, tá tudo normalizando. Ah, porque o meu boy tá num grupo que rola putaria lá e que tem vários homens solteiros que ficam enviando vídeo das meninas, foto. Não? Rapaz, eu tenho uma amiga que ela. Posso dizer o nome dela, não. Ela sabe, que eu vou falar dela. Que ela é abusada. Ela sustenta o cara de tudo. De tudo, de tudo, de tudo. O cara fica até 10 horas da manhã no ar-condicionado da casa dela. Grita com ela, esculhamba, descasca ela, pinta miséria com ela. Mas ela gosta dele. Ela disse a mim, eu gosto dele. Como se gosta de alguém que faz isso? Ela disse que estava doida para vir aqui. Foi? Você disse. Estava doida. Ela disse que vem passar as férias em São Paulo e vai vir aqui. E se ela vir, isso aqui vai fechar. Olha, eu nem sei o que ela vai dizer. Ela torou, ela deu uma mordida tão grande no dedo de um boy dela, que ele teve que ficar uma semana. Ela que foi a canibal desse caso, né? Arrancando pedaços. Qual é o problema desse pessoal? Ele faz o que eu fico assim, só que falta mesmo é ele só não bate nela, porque ela é muito brava, pior que ele. Eu digo, menina, pra que esse relacionamento? Pra que ele é uma menina linda, bonita, é trabalhadeira, sai 4 horas da manhã pra trabalhar, e o cara fica dormindo.
Não paga aluguel, ela que paga aluguel, paga água, paga luz, compra roupa, ele liga para o Shein, olha Shein. Ele liga para Shein, escolhe o que quer, traz na casa dela, compra tudo para ele, tudo de bom da ele. Gente, e não se valoriza. Ai, meu Deus. Eu vivi um pouco disso, né? Que eu trabalhei, sustentei o outro lá por muito tempo, né? Tu sabe disso. Por muito tempo. Mas E, na verdade, era só as migalhas que eu recebia e eu achava que eu tava feliz. atenção, Deus sabe, viu? E ela disse, olha, eu ainda vou no Pode Pôr de Amanda. Eu disse, ai, mulher, eu vou ficar de férias. Eu vou lá, porque eu vou, olha, fechar. Ela disse que fechar. E fecha mesmo. Fecha. Agora, pra mim, não adianta fechar e ficar com ela. Fica com o pezinho de Deus. Fala mal, mas andar junto. É a terapia, né, gente? Vamos fazer a terapia, colocar a terapia em dia, entender por que a gente aceita essas coisas, o que tá faltando. Amor próprio, autoconhecimento, tomar um chazinho de ayahuasca, né? Entrar, Gente, olhar. siga o conselho de Amanda. E é isso, vai dar certo. Porque se vocês vão no conselho de Amanda, com certeza vai ter um marido igual dela, viu? Eu roxei aqui, eu fiz um excelente trabalho aqui com meu marido de Goiás. Eu lembro que na primeira briga que eu tive com o Edson, ele, não, foi um negócio, não é nem briga foi. Ele pegou meu celular, acho que uma das primeiras vezes, aí ele entrou no Instagram. Aí eu tenho um amigo, Felipe. Oi, Felipe, se você estiver assistindo. Ele é um viado. Conheço o Felipe que me jogou. Pronto! Pois bem, Felipe curti a foto de é amigo. Felipe. Ele veio surtando. Quem é esse cara que você Eita. curtiu? Eu digo, peraí, calma. Felipe é mais mulher que a Amanda. Eu digo, olha, assim não vai dar certo, viu? Desse jeito aqui não, tá bom? Outra coisa também que ele fazia, ele queria... eu tava nervosa, ele queria conversar logo, sabe? Olha, agora eu tô com raiva. Se eu for conversar com você, eu vou falar mais do que eu devo, porque eu estou com raiva. Então, você é movida pela raiva. Espera eu me acalmar que a gente... Não, a gente tem que conversar agora. Agora a gente não vai conversar, meu amor. Você vai ficar aqui, quando eu voltar a gente vai conversar. Esse é meu grande erro. Eu sou movida muitas vezes pela Pela raiva. emoção. Pela emoção, pela raiva, pelo ódio, pelo tudo, né? Porque assim, você sabe uma coisa naquele momento. Eu tô aprendendo agora com a minha Psicóloga. Amanda. Psicanalista. A Amanda tem me ensinado tanta coisa que eu digo assim, poxa, era pra eu ensinar ela, e ela que me ensina. Mas não, os papéis, né? Não, mas se invertendo. Então, se invertendo hoje, graças a Deus, que eu tenho hoje, a Amanda que hoje eu tô mais podendo. Eu sempre digo a ela, a gente não pode ser dominado pelas nossas próprias emoções. A gente é quem domina ela. Porque quando eu brigo com o Edson, por exemplo, é isso que acontece. Eu falo pra ele, me dá um tempo, porque eu tô dominando as minhas emoções, a minha raiva, minha mágoa, minha chateação. Eu tô ali, eu tô dominando. Eu vou ficar no meu celular, eu vou encontrar com as amigas, eu gosto de falar. Aí eu falo pras amigas, pra não falar pra ele. Aí quando eu venho conversar com ele, vamos conversar? Aí eu converso. Graças a Deus, gente. Mas é assim que é a relação. Não vai adiantar ela morder o dedo dele. Não vai adiantar. Ela tem que agir dessa forma. Mas ela não... E se ela agindo assim, ele não quiser, é isso. Tchau, meu amor. Eu queria muito que ela tivesse essa coragem de dizer tchau, meu amor. Tchau, meu amor, é Porque isso. eu gosto demais. Tem um amor dela como filha, mas infelizmente Você vê ela passando por isso, né? Eu vejo ela passando, já conversei, a gente já chorou junto. E ela disse que não sabe o que faz, a gente já chorou, a gente já orou junto, a gente já fez de tudo. E eu peço para ela só o tempo. Um dia que ela aprender a se valorizar. É a terapia mesmo. Eu acho, era uma pessoa que precisava muito de terapia. Precisava não, ela precisa. Eu tô tendo, né, já. Aí tô dando uma... Eu não tô cobrando, né? Na verdade, nem poderia, né? Porque é antiético. Não pode. Pois é. Mas é isso, pessoal. Quer falar mais alguma coisa? Quer deixar o aprendizado final? Porque tem o nosso compilado que eu vou fazer de aprendizados. Vou fazer um vídeo só com compilado dos aprendizados. Deixa o seu. E a gente, mulher, precisa se respeitar, se conhecer melhor e observar mais os homens. Que a gente vai, ser legal para o futuro. Para minha netinha e para sua netinha, para suas filhas. Então, assim, vamos falar, vamos expor mesmo. E venham para cá, venham falar. Eu sei que tem muitas mulheres por aí com vontade de falar, sem coragem. Mas criem, porque eu também não tinha, não, viu?
Mas minha filha me encorajou e fale. E ela falou super bem. Tem muita gente precisando, viu? Muita gente precisando de expor mesmo. Não é os homens só, não. É se expor, contar a sua vida. É contar você. Eu acho que você expõe mais você do que o homem. É verdade, mas é isso. Estar vulnerável, né? Poxa, eu tô vulnerável. Olha o que você falou aqui. Você falou, imagine. Olha o que você falou. Imagine você ser estuprada por todos os lugares, né? À frente e atrás, por um cara. Qual a mulher que tem coragem de falar sobre isso? Porque ela se sente exposta também. Sendo que você não fez nada. Então as pessoas não têm coragem, porque elas se sentem erradas de ter sido violada, enganada, culpada. Não, minha gente, tem que falar mesmo. Então eu acho que é preciso isso. A gente Coragem de ser vulnerável. coragem de vir aqui, em qualquer outro lugar, dizer para a família, contar, porque tem família que não sabe que as filhas passam por isso. Tem família que sabe, como essa menina que eu contei, que a família toda sabe de tudo que passa e ninguém faz nada. É que às vezes a própria família não tem estrutura para dar o suporte Dá que um a pessoa suporte. precisa. Mas tem várias coisas. Muitas vezes que critica, mas Critica. não entende. Não entende. Só Não critica, entende, né? só sabe criticar. Vem cá, vamos lá, vamos conversar, vamos chorar junto, vamos ver como é que tá. Às vezes, e aí, eu nunca disse para minha mãe, porque minha mãe já tinha uma carga tão pesada, né? Da dela também, que ela já, o meu pai fez também com ela, então minha mãe já tinha muita carga. Eu ia pegar para mim e da dela, a gente já não tinha E talvez ela também não soubesse te auxiliar, né? E eu não queria, eu tinha vergonha de falar disso. A primeira vez que eu falei foi contigo. Né? Então eu tinha vergonha de falar um negócio desse. E agora eu tô falando para todo mundo. Todo mundo. Mas assim, hoje tem vários programas aí, a gente até citou um no episódio, o Mapa do Acolhimento, que eles dão suporte emocional, físico, suporte emocional para as mulheres que precisam, com psicóloga, tudo. Tem vários projetos que vão ajudando, várias páginas. Hoje, se você jogar no Google, estou sofrendo abuso. Tem um canal de atendimento, que é o 180, que você fala, é só para mulher. Ó, tô sofrendo abuso. Hoje já tem código para você ligar para a polícia. Quero um açaí. Já sabe que é violência doméstica. Se você ligar para a polícia e falar, eu quero um açaí. Qual o endereço? Endereço tal. A polícia vai bater. Se existisse uma liberdade dessa aqui, que tem hoje, que eu posso expor, e outros. Se existe uma liberdade dessa, tu acha que a gente não tinha sofrido? Eu tinha sofrido. Bem menos, né? Bem menos. E eu tinha coragem, eu ia dizer, não, fulano foi, disse, fulano não está mais, fulano teve coragem de deixar, fulano teve coragem de dizer. E eu só tive coragem por causa de você. Porque você me encorajou. Eu assisti todos os programas e vi as mulheres dizendo-se coragem. Então eu tive a coragem de vir contar. Ver as mulheres aqui te encorajou a falar. Uhum. Isso é bom. Isso significa que eu estou conseguindo cumprir o meu propósito. Verdade. E eu tenho uma coisa a dizer. Mais uma. Diga. Mulheres, venham falar, venham dizer, venham desabafar, porque é muito bom, é muito bom. A gente se sente muito aliviada. Que bom que você gostou. É uma delícia. E é uma coisa marcante, né? A minha mãe falando, e isso vai ficar na internet para minha filha, para as minhas netas e Para as minhas amigas que precisam escutar. Sente a grandiosidade disso, né? E se não tem condições de vir aqui, mas de ouvir o que as mulheres daqui falam, para encorajar elas a dizer aos homens, parem, ó, chega. A gente agora livre. Já deu. Vamos ser livres para falar. Nós somos faz tempo, desde quando a gente começou a votar. A gente já é livre. Livre para escolher. Liberdade. Então, se eu soubesse disso, é porque eu me livre tarde demais. Mas nunca é tarde, né? É que a gente conseguiu os direitos e as coisas, mas continua aprisionada mentalmente. Ansiedade, baixa autoestima, dependência emocional. Sim. A gente tá aprisionada aqui, ó. Não é mais nos direitos, né? É eu aqui, estava. Ó. Depois da minha psicóloga, eu aprendi muita coisa. E olha que a gente não passa tanto que eu não tenho tempo. De vez em quando que dá pra passar. E olha que eu levo cada esculacho. Deixa eu dar o livro. Ela disse que não gosta de ler. E eu sei que ela não gosta mesmo.
tá? Aí eu lembrei que eu tenho o caderno de exercícios, que eu comprei para quem não gosta de ler tanto. Porque aqui você vai marcar opções, você vai escrever como você se sente. É um caderno de exercícios para aliviar as feridas do coração. Ai, Eu achei que você vai gostar de fazer. obrigada, Amanda, obrigada. Vou sim. Vou aí dar um abraço. Ai, Ela vai chorar, ela vai chorar. deu tudo certo. Gravou aí, Antônio? Pronto. Peraí, deixa eu agradecer. Obrigada a você que ficou até o final. Deixe o seu like se você quer vir aqui, igual a ela, contar a sua história. Venha, mande um resumo da sua história para contato.podexpor@gmail.com que a gente vai receber, vai marcar o dia, você vai vir aqui, você vai falar, você vai ganhar um livro, vai ser tudo de bom. E é isso. Muito obrigada. Nos siga no Instagram também, @pod.expor. Valeu, galera do YouTube. Valeu, galera do Spotify. Beijão. Até a próxima.